Amém, irmãos. Então, sem mais perda de tempo, vamos falar então sobre o amor. O amor, ele é um mistério. O amor, ele é algo que, durante todo o tempo em que o ser humano está na Terra, ele se torna um alvo a ser alcançado e ele, ao mesmo tempo, ele se torna um mistério. E a humanidade, o ser humano, ele, durante o tempo, eles sempre tentaram descobrir, de fato, o que era o amor e atingir esse nível, né, de amor excelente, de amor que muda, que transforma. Mas sempre foi uma busca que acabava ficando, muitas vezes, pela metade, inalcançável até para alguns. Mas, num determinado ponto da história, Deus ele resolve fazer algo que ia pôr um fim nessa busca e um fim nesse mistério do que era o amor. Então Deus tem a maravilhosa ideia, Deus tem a genial ideia de personificar o amor. Transformar o amor, esse mistério tão grande, em uma pessoa. Então Deus tem o projeto. E Ele fala, e Ele pensa, eu vou personificar o amor, eu vou transformar o amor em uma pessoa para que a humanidade entenda e saiba que eu sou o amor. E que o amor é a minha essência. Mas eles não vão apenas saber, eles vão ver, eles vão tocar, eles vão caminhar com o amor. E então veio Cristo. Então veio Jesus. E Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, caminhou no nosso meio, caminhou entre nós, deixou ser visto. O amor na personificação do Filho de Deus. O amor que é a essência de Deus, que compõe a personalidade e o ser Deus, estava agora personificado, transformado em uma pessoa. E não só apenas personificado, não só apenas transformado em alguém, mas um amor que além da pessoa, um amor que ele ultrapassava os limites corporais de Cristo. Um amor que era manifestado nas suas ações. Um amor que era manifestado nas suas palavras. Um amor que era manifestado no toque do Mestre. Com apenas um toque, uma mulher foi curada de 12 anos de sofrimento. Curada pelo amor. Com apenas uma palavra, uma mulher pecadora, que há tanto tempo tinha uma vida de pecado, de prostituição, de tanta transgressão, com apenas uma palavra, esta mulher foi restaurada. Levanta, filha, vai, nem eu tampouco te condeno. O amor manifestado em palavras. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma face desse amor, que ela é tão necessária, ela é tão poderosa na nossa vida, que se nós entendermos, se nós sairmos daqui hoje entendendo isso, ninguém mais para você. Ninguém mais para você.
nada e nenhuma circunstância mais vai parar a sua vida. O tema dessa mensagem é a fortaleza do amor. E o que é a fortaleza do amor? A capacidade de suportar dores e dificuldades por amor, como Cristo fez. E para isso nós vamos ler aqui então o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Que é um texto tão conhecido, é um texto tão dito, tão falado, mas que contém um segredo muito precioso para a nossa vida. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O apóstolo Paulo ele descreve em 1 Coríntios 13 a excelência e a essência do amor. O versículo 7 ele mostra o poder do amor verdadeiro. Não o amor que nós estamos acostumados a ver aí fora. Não o amor que muitas das vezes é egoísta, possessivo. Um amor que não enxerga a necessidade do outro, mas só enxerga a sua própria necessidade. Coríntios 13, 7 mostra a essência e o poder desse amor verdadeiro. E esse amor, ele não é um amor frágil, como muitas vezes a gente vê. Um amor que debilita as pessoas. Um amor que prostra as pessoas. Se eu perguntar aqui, com certeza, cada um de nós conhece alguém, ou até mesmo nós, em um determinado momento da nossa vida, nós falamos a maravilhosa frase: ai, eu estou sofrendo tanto por amor. E ficamos prostrados e ficamos desiludidos muitas vezes. Mas 1 Coríntios 13, 7, ele vem trazer um amor diferente. Por quê? Porque ele é a essência de Deus. E ele é um amor verdadeiro, e esse amor ele não é frágil, mas ele é forte como uma fortaleza. Ele é forte a ponto de pegar você e levantar você, assim como o Senhor fez com Elias, que estava com medo de Jezabel. Um homem que havia derrotado 400 profetas de Baal. Irmãos, caiu fogo do céu com a palavra de Elias. Caiu fogo do céu e consumiu aqueles homens, aqueles profetas de Baal. Esse mesmo homem, por causa da palavra de uma mulher, teve medo e fugiu, se amedrontou. Mas o Senhor veio e disse para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Levanta. Levanta e come. Come, porque essa comida ela vai te dar força, e com a força que essa comida te der, você vai levantar e vai se transformar na fortaleza que eu projetei, para transformar a nação e transformar a geração em que você está vivendo. O amor de Deus, o amor que o Senhor é, a essência do Senhor, ela é força, ela é uma fortaleza. E esse amor, ele foi depositado em Jesus Cristo, para que através da vida de Jesus, porque Paulo mesmo diz: agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho uma fortaleza dentro do meu coração e dentro da minha vida. Então eu não posso mais ficar prostrado por circunstâncias, eu não posso mais ficar
prostrado com medo daquilo que vai vir. Mas não, eu tenho que ficar de pé, posicionado, de pé como uma fortaleza, porque assim o Senhor então projetou para que eu vá e cumpra o propósito para o qual o amor veio. Amém, irmãos? Então receba isso no seu coração. Então diga assim comigo, eu sou uma fortaleza. Irmãos, vocês já viram uma fortaleza? Vocês já tiveram a oportunidade de estar de frente com uma fortaleza? Queridos, ela é algo que parece que não dá para você transpor. Se você está fora dela, você fala assim, eu jamais vou conseguir entrar nisso. Olha esses muros, olha essas muralhas, dá uma olhada nisso. Eu jamais vou conseguir ultrapassar isso. Eu não vou conseguir entrar. E se você está dentro dessa fortaleza, você tem uma sensação e você tem um sentimento de segurança tão enorme, que você fala, cara, eu posso ficar tranquilo aqui dentro, porque nada vai me atingir. E o amor de Deus é assim. O amor que está escrito lá em 1 Coríntios 13:7, ele é um amor que traz segurança. Que ao mesmo tempo que ele é uma fortaleza, ele diz para você, Anderson, nada vai te atingir. E ao mesmo tempo que nada vai te atingir, você está seguro em mim. Porque nada vai fazer com que você se sinta ameaçado. Esse é o amor de Deus. E ele, irmãos, não é um sentimento. Nós precisamos aprender isso, precisamos entender isso de uma vez por todas, que o amor não é um sentimento, porque sentimentos eles têm data de validade. Sentimentos eles têm hora para começar e têm hora para acabar. Ou seja, quantas vezes você já ouviu aí histórias de pessoas dizendo assim, eu me separei porque acabou o amor. Já ouviu ou não? Eu não quero mais ficar com essa pessoa porque eu não sinto mais nada por ela. O amor de Deus, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ele não é um sentimento. Ele não é algo que você sente, mas é algo que você vive, porque ele é uma decisão. Eu decido amar. O dia que eu resolvi casar, e demorou. Demorou, irmão. Eu olhei para aquela baixinha ali, ó, e eu decidi, eu vou amar essa menina aí. Eu vou. Irmãos, é uma decisão. E todo dia a gente toma essa decisão. Ele não é um sentimento, mas ele é uma atitude de resistência, de perseverança e de entrega, como Cristo se entregou. Ele nos leva a ter uma vida de resistência, de ir contra tudo aquilo que está errado nessa geração, nesse mundo, e resistir ao ponto de mostrar, esse daí que vocês estão vivendo, não é o amor verdadeiro é esse aqui, ó, Cristo que veio ao mundo e morreu e se entregou por nós naquela cruz e resgatou o homem perdido para uma nova vida, uma vida eterna em Deus. E essa vida, ela nos traz perseverança, que
que nos motiva, que nos faz levantar todos os dias, respirar e falar: obrigado, Senhor, por mais um dia. Então agora eu me levanto para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim no dia de hoje, no nome de Jesus. Essa é uma oração que a gente faz em casa. Obrigado, Senhor, e que nesse dia nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e tudo aquilo que o Senhor escreveu para nós. Não é só isso, irmãos. É um amor de entrega. É um amor de doação. É um amor que faz com que eu abra mão daquilo que eu sou, se é que eu sou alguma coisa. Que eu abra mão daquilo que eu sou em favor do outro. Em favor do próximo. Em favor daquele para quem eu olho e digo: eu te amo, Silene. Silene me conhece desde muito novinho. E assim, a gente tem uma relação, eu com a família dela, a gente tem uma relação assim de praticamente como se fosse a minha família de fato, né? E a gente se conhece há muito tempo, né? E é isso, irmãos. É você olhar para um menino ali que, tipo, não tem esperança nenhuma, que não tem nada, e você acolher, e hoje poder olhar esse menino aqui. É um amor de entrega. Como Cristo nos demonstrou. E Cristo nos dá o exemplo do amor como fortaleza diante do sofrimento. O amor tudo sofre. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o amor tudo sofre, porque o verdadeiro amor, ele suporta ofensas, ele suporta injustiças, ele suporta dores. Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, ele sabia muito bem aquilo que ele estava escrevendo, porque ele vivia isso na prática. Um homem que fazia o bem, um homem que procurava ajudar, um homem que se doava, mas que era extremamente ofendido pelas pessoas. Um homem que sofria injustiças tremendas, a ponto de ser preso, a ponto de ser açoitado, a ponto de muitas vezes de ser apedrejado e muitas vezes ser lançado fora da cidade como morto. E mesmo assim, esse homem, ele olha e fala assim: o amor tudo sofre. Porque o amor verdadeiro, ele suporta as ofensas, as injustiças e as dores, porque ele sabe que a sua recompensa não está nessa terra, a sua recompensa não está nas pessoas, a sua recompensa não estava naquilo que ele poderia ter nessa terra, mas a sua recompensa estava lá no alto, em algo muito maior, onde o próprio amor um dia ia receber e falar: Paulo, filho, vem cá, entra no gozo do teu Senhor, vem porque você cumpriu a sua missão, você combateu o bom combate, você guardou a sua carreira e você guardou a sua fé. E você acha, irmão, que é diferente comigo e com você? A minha recompensa, a sua recompensa não está nessa terra. O nosso galardão está preparado, está sendo preparado pelo Senhor lá na glória, nos céus, e um dia nós vamos nos encontrar com Ele, e esse encontro vai ser tão maravilhoso, que nós vamos poder olhar face a face, olhar no rosto de Jesus, e ver os seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como de fogo, os seus pés que brilham como latão, e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me amou, obrigado porque o Senhor se manifestou e se tornou a própria expressão do amor, para que hoje eu pudesse estar aqui olhando para Ti, olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu Te adoro, Tu és santo, e está aqui tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer.
Mas isso, irmãos, não significa aceitar abuso sem limites. Isso não significa que você tem que aceitar coisas que extrapolem. Isso não quer dizer que você tem que ser um cordeirinho que só apanha. Mas isso quer dizer que você tem que ter resistência espiritual para não retribuir o mal com o mal. Essa fortaleza, ela vai te dar a resistência necessária para que você, ao sofrer um mal, você, assim como o nosso mestre, possa olhar e retribuir com o bem. Porque Jesus, ele foi espancado. Jesus, ele foi esbofeteado. Jesus, ele foi cuspido. E ele, na cruz, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem que estava à sua direita era um criminoso, indigno, sequer de estar perto do Rei da Glória. Certamente com o seu pecado, o pecado daquele homem, certamente ofendia a santidade de Jesus. Certamente ofendia. Mas o Senhor disse: ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Retribuiu o mal com o bem. E nós temos alguns exemplos disso. José do Egito suportou traições dos próprios irmãos, da sua própria família. Seus irmãos, porque tinham ciúmes dele, pegaram, o levaram num lugar afastado, o jogaram dentro de uma cisterna. O jogaram dentro de uma cisterna e o venderam como escravo. Isso porque a intenção, na verdade, era matá-lo. Mas um dos irmãos lá falou: não vamos fazer isso não, né? Que afinal de contas ele é nosso irmão. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender. E venderam. E José se torna uma fortaleza enquanto ele está preso no Egito. E essa fortaleza, ela se transforma no governador daquela nação. O Senhor o colocou como governador no Egito. E aí ele manda buscar os irmãos depois. Se fosse eu e você no lugar de José. Raça de víboras, vocês vão ver agora. Vocês vão ver agora o que vocês fizeram. Não. O amor de Deus que transforma a gente numa fortaleza. Transformou José numa fortaleza. E José pegou e se deu a conhecer aos seus irmãos. E chorou juntamente com eles. Chorou. Os perdoou. Mandou buscar o pai. Trouxe toda a sua família. E viveu com ele ali no Egito durante todo aquele período de fome que havia na terra. Pagaram o mal com o bem. Por isso, querido, não importa o mal que te fizeram. Não importa a injustiça que te cometeram. Não importa se você foi ultrajado, humilhado ou ofendido. Você é uma fortaleza. Retribua com o bem. Porque a sua recompensa não está nessa terra, mas lá no alto. E o exemplo máximo foi Cristo, que suportou a cruz por amor a nós. Esse amor que tudo sofre. Chegou ao ponto máximo de suportar, não apenas as ofensas, não apenas aquilo que as pessoas falavam dele, mas também
suportou algo que era meu e era seu, que era toda a bagagem de pecado, toda a podridão e toda a transgressão que estava sobre a nossa vida. Ele assumiu, por amor. Então, pastor João, quando você estiver vivendo uma incerteza, quando você estiver olhando para as coisas e você vê que, puxa vida, por que estão dizendo isso, ou por que estão falando isso, ou por que está acontecendo isso? Continua fazendo, continua indo, continua prosseguindo, porque o amor te transforma numa fortaleza. E essa fortaleza, ela não pode ser transposta, ela não pode ser derrubada, ela não pode ser abalada. Amém? Recebe isso no seu coração. Amém? E o Senhor também nos mostra e nos ensina que o amor como uma força que dá sentido à dor. O amor como uma força que dá sentido à dor. Sofrer por amor não é sofrer em vão. Existe um propósito e existe um fruto a ser colhido. Então muitas vezes a gente fica pensando, puxa vida, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por tantas coisas, sabe? Eu amo as pessoas, eu faço aquilo que o Senhor pede, eu me desdobro, eu tento, eu vou fazendo, mas eu estou sofrendo tanto. Por que eu sofro? E aí o pensamento que vem na mente da gente é, eu estou sofrendo em vão. Para que eu estou passando por isso? Eu estou sofrendo algo que eu não precisaria sofrer. Para quê? Isso tudo não vale a pena. Não vale a pena num domingo levantar pela manhã, um dia que você poderia estar descansando de uma jornada de trabalho cansativa na semana. Não vale a pena levantar de manhã e ir para a igreja, chegar lá, ficar lá em pé cantando, senta, levanta, parecendo uma micareta gospel, né? Senta, levanta, vamos, vai, não? E aí ouve palavra, e aí não sei o quê, depois vai para casa, aí tem que fazer almoço, tem que fazer um monte de coisa. Quando vai olhar, o domingo foi embora e você está cansado. Não vale a pena. Muitas vezes é isso que a gente pensa, é o que vem na mente da gente. Mas saiba, querido, que ao fazer isso, você não está fazendo isso em vão. O seu sofrimento não é em vão, porque existe um propósito em tudo isso, e existe também um fruto que você vai colher. Portanto, quando você chega aqui no domingo pela manhã, e aí às vezes o anjo fica aqui insistindo para que você abra a sua boca, para que você glorifique a Deus, para que você entre pelos portais eternos e tenha uma conexão com Deus, é porque a gente sabe que se você conseguir alcançar esse lugar de adoração, você vai entender que existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para você estar aqui nessa manhã, e existe um fruto que você vai colher. Por isso, irmãos, não dá para chegar aqui de manhã e ficar comiserado, ficar assim parado, com cara de sofrido, como se estivesse o mundo morrendo, caindo em cima de você. Não! Você é uma fortaleza que o Senhor colocou aqui nesse lugar por um propósito e que precisa colher os frutos que o Senhor tem colocado nas suas mãos e nas minhas. Há um propósito e há um fruto.
Jesus, quando ele caminhou com aquela cruz nas suas costas, até aquele lugar, até o Calvário, onde ele sabia tudo o que ia acontecer, ele tinha o firme propósito: eu não posso parar, eu não vou parar, porque eu sou a expressão de Deus, eu sou o Filho amado do Altíssimo, e eu vim com o propósito de salvar a humanidade, e eu vou até o fim. Esse era o propósito dele. E quando chegou lá no fim, quando ele disse: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e então ele sai do seu corpo e morre. Ali ele selou a colheita, ali ele selou o fruto, e ali ele tornou possível que você e que eu estivéssemos aqui hoje ouvindo esta palavra, porque nós somos o fruto do propósito de Cristo nessa terra e na cruz. Eu não sei você, irmãos, mas olha, o meu coração ele treme quando eu penso nisso. O meu coração treme quando eu penso nisso. E muitas vezes a vontade que dá é de sair gritando, pulando. O seu sofrimento não é em vão. Existe um propósito. E o propósito ele precisa ser vivido e é um processo. E aí a diferença é, você é um crente, um filho de Deus, um servo do Senhor, uma fortaleza que é movida pelo amor de Deus, ou você é apenas mais um na multidão? Ou você é apenas mais um que deixa as circunstâncias tomar conta da sua vida e vai ficar aí caindo pelas beiradas esperando a morte chegar? E para um dia chegar perante o Senhor e Ele falar: mostra as suas mãos. E ao abrir suas mãos, a única coisa que ele vai encontrar é o quê? Vento. O amor, ele transforma a dor em vitória. A cruz, que é um símbolo de sofrimento, ela se transformou no símbolo da salvação. Aquilo que trazia terror para os homens. Eu falei aqui até numa ministração passada, que a simples menção de que alguém poderia ser crucificado já era o suficiente para fazer essa pessoa, né? Vocês entenderam, né? De tão terrível que era. Mas Jesus transformou esse símbolo de maldição, transformou esse símbolo de derrota, de morte, no mais poderoso símbolo que a humanidade já viu. Porque foi nele que o Filho de Deus, a expressão do amor, a personificação do amor de Deus, a essência de Deus, foi esmagado. E aquele ato trouxe a maior dádiva que o ser humano poderia receber: a salvação, a vida eterna. Quando nós amamos, a dor ela não nos destrói, mas ela nos molda. Acabei de falar que o propósito ele é um processo. E esse processo muitas vezes vai doer. Vai doer. Vai doer, Zé Roberto. Vai doer, Cláudia. Mas a dor, ela nos molda. Ela nos prepara. Ela faz com que a gente vá criando raízes.
Ela faz com que a gente vá criando raízes e raízes eternas, raízes profundas, raízes que vão fazendo com que essa fortaleza que vive e é movida pelo amor vá se tornando algo intransponível, algo que não pode ser derrubado. E ela nos molda, sabe como, irmãos? Ela vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. Ela vai transformando a nossa vida de um modo que a gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus, no nosso jeito de andar, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de olhar para as pessoas. A dor vai nos moldando. E a gente fica pensando, eu vou morrer. Essa dor não para. Eu vou morrer, eu não vou aguentar. Não, vai sim, porque você está no processo. Vai sim, porque você está no processo. E o final é colheita. O final é colheita. O final é fortaleza. O final é propósito cumprido. O final é glória, é galardão. O final é um sorriso no rosto de Deus dizendo, muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco e agora sobre o muito eu vou te colocar. Quando nós vivemos o amor de Deus que tudo sofre, a dor não nos destrói, mas ela nos molda e nos impulsiona. Exemplos práticos da vida. Pais que se sacrificam pelos filhos. Pais, você pai, você mãe. Você daria tudo pelos seus filhos, ou não? Sim ou não? Cônjuges que perseveram em fidelidade. O dia que você diz sim para alguém, você, cristão, nós, homens e mulheres, nós firmamos um compromisso de vivermos até o fim. Até o fim, Ju. Até o fim. Você só não vai me ver do seu lado o dia que eu partir. Cristãos que continuam firmes, como uma fortaleza, apesar das suas lutas. E olhando para vocês aqui, eu sei que tem irmãos aqui que estão vivendo lutas tão terríveis. Mas eu quero dizer para você, continua. Seja uma fortaleza, porque você está no processo. E lá no final, ó, para a gente encerrar, finalizar, irmãos, que eu não quero me estender mais. O amor de Cristo, que tudo sofre, ele tem que ser encarado como o modelo perfeito. Cristo é a maior expressão do amor que suporta tudo. Ele sofreu as nossas humilhações. Ele sofreu a nossa rejeição. Ele sofreu as nossas dores físicas.
e Ele sofreu a nossa morte. Mas em nenhum momento Ele desistiu de nós. Porque eu tenho certeza que enquanto Ele caminhava naquele monte, e com certeza em algum determinado momento, quando Ele começou a olhar para aquele monte, Ele viu o local onde já haviam aqueles 2 homens crucificados. Com certeza, Ele, como é Senhor, Ele tinha condições de saber de tudo que já ia acontecer. Eu tenho certeza que ao olhar para lá, Ele viu a cruz, Ele viu os pregos, Ele viu a coroa, Ele viu o sangue indo embora, mas Ele viu algo além. Depois da cruz, Ele viu o meu rosto e Ele viu o seu rosto. E por isso, Ele falou, eu não vou desistir. Eu não vou desistir deles. Eu não vou desistir deles. O amor dele não é baseado em conveniência. Não é baseado naquilo que nós podemos dar a Ele. Não é baseado numa troca, porque Ele se deu sem esperar nada de volta. E o mínimo que nós precisamos é ofertar o nosso coração. O amor dele não é baseado em conveniência, mas em sacrifício e entrega total. Ele se entregou por nós. Ele viveu por nós. Ele morreu por nós. E o que Ele quer de nós é uma vida de sacrifício e entrega. Uma vida de sacrifício e de entrega. E Ele deixa isso bem claro para a gente terminar. Por favor, Titi, coloca aí João 13:34, por favor. Ele deixa bem expresso, ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro que Ele sofreu tudo o que Ele sofreu. E que a única coisa que Ele espera de nós é que um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Glória a Deus. E o amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor que se dá. É um amor que não espera nada em troca. É um amor que não vive de conveniências. Como eu falei aqui, eu amo a Silene, Gilberto, a família deles, não é porque eles me acolheram espiritualmente. Mas é porque eu amo. Eu amo vocês, Igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Porque eu amo. Não é porque vocês podem fazer alguma coisa por mim. É porque eu amo. Então vão e amem. Amem incondicionalmente. Amem sacrificialmente. Se doem pelo próximo. Se doem pelas pessoas. É fácil? Não. Mas é como eu falei. A dor é um processo. Vai incomodar? Vai. Mas a dor é um processo. Vai gerar desconforto? Vai. Mas a dor, o desconforto faz parte da dor, que é um processo. Mas no final, você será uma fortaleza espiritual que terá a capacidade de suportar
e amar como Cristo amou, resistindo, perdoando, esperando e permanecendo firme, mesmo em meio às adversidades. Então, um pensamento, uma reflexão para você pensar em casa, quando você estiver lá no seu secreto com Deus, você vai pensar, será que o meu amor tem sido frágil? Ou eu tenho demonstrado a força de Cristo em mim? Vamos ficar de pé, irmãos? Cadê a galerinha do louvor aí? Vocês acharam que eu não ia chamar, né? Enquanto eles vêm, irmãos, já vá fazendo aí com você no seu coração um exercício e tente responder essa pergunta no seu íntimo aí. Tente responder essa pergunta para você. Dá para fazer algo quanto amor? Vê. Pode ser, se for o caso, só no teclado mesmo. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar pra minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Vá saindo agora do seu lugar, se una aí ao seu irmão, se junte com ele aí, faça uma bagunça santa nessa manhã nesse lugar e cante isso juntamente com o seu irmão, dizendo que você louva o Senhor pelo que Ele tem feito por vocês. Esse amor que vem de ti, ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, agora eu quero viver
para transmitir esse... Então transmita esse amor agora. Sai do seu lugar agora. Vai fazendo uma bagunça aqui nesse lugar. Transmita o amor de Deus. Amem-se uns aos outros assim como Ele amou vocês. Quero viver para transmitir esse amor que vem de Ti. Oh Deus, Te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior. Agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de Ti. Olhe para cá agora. Continua tocando. Olhe para cá agora. Um novo mandamento eu vos dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E assim, amem-se uns aos outros. Amém? Deus abençoe, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.